maravilhosa! Ai, como que você tá, amiga? Que lindo o seu cabelo. Dá uma viradinha. Ai, Glamour, né? Puro querida, glamour. Ai. super. Ai, tá linda, amiga. Ai. Onde você fez esse cabelinho? Melissa, conhece? Ai, querida. Mãos de anjo, ela acerta todos. Pode ir nela. Com quem que você faz? Ai, querida, aqui em Londrina, pra mim, não dá nada certo. Ninguém acerta esse meu cabelinho, né? Ai, querida, eu vou lá pra São Paulo, sabe? Você conhece o Pierre Rebollet? É lá que eu faço. Ah, então, né? Eu conheço sim, mas as referências não são boas. Conhece a Marina, minha amiga? Ah, aquela... Sei. Então, ele acabou com o cabelo dela. Foi um arraso. É, mas e como é que tá o Renatinho? Querida, você não tá sabendo? Não. Renatinho passou em primeiro lugar em medicina na UEL. Nossa. Ai, olha, não é porque ele é meu filho, mas aquele menino é um gêniozinho, amiga. Ai, ele é muito top, sabe? E o seu filhinho, como que tá? Passou na UEL também? Não, o Carlinhos tá indo para os Estados Unidos essa semana, porque você sabe, o pai dele vai pagar um curso para ele lá nos Estados Unidos. Hello, o ensino lá é muito melhor, né? Vamos combinar. Então, ele tá indo para os Estados Unidos. Nossa, que legal. Mas não era o seu maridinho que tava na Pindaíba esses dias? Não era ele, amada? Bom, dizem que as novidades voam, né? Mas não chegou na sua casa. Então, meu marido, ele não só foi promovido, conseguiu um emprego, agora ele é vice-presidente da empresa, entendeu, né? E o seu continua trabalhando naquele banquinho lá? Querida, não só trabalha naquele banco, como ele é gerente regional. Sabe, super top da balada. Ai, que bom, né? Que super. Menina, me conta, como que foram as suas férias? Olha... Ah, mas deixa eu contar a minha primeiro. Tudo bem, pode falar. Pra onde você foi? Querida, eu fui pra Fortaleza. Sabe aquelas praias nordestinas, gente? Sei. Aquela água quentinha, sabe? Super poderosas. Menina, tomei um bronze, quer dizer, renovei, né? Passou, né? Passou um pouquinho. Ai, passei, quer dizer, assim... Já você acha que foi pra Suíça, né, bem? Não, porque eu fui pra tá Cancún. precisando de uma coisa. Eu fui pra Cancún, sabe? Falar que deixa as praias do Nordeste no chulé, tá? E, como estava chovendo, eu continuei branquinha mesmo. Mas olha, que maravilha. Fiz compras, olha, ó. As melhores marcas. Olha que maravilha. Veja bem. Aqui no Brasil você não encontra nada igual. Olha. Querida, acho que você está mal informada. Você está sabendo das bolsas, das marcas de Cancún, de onde elas vêm? Hello. Acho que importada. Não, né? Querida, importadas do México. Você não andou pesquisando? Olha esse materialzinho aqui. E onde que eu compro bolsa, então? Querida, faça como eu. Vai lá naquele shopping super importante. Sabe aquela... Como que é o nome mesmo? Aquele das Lu, sabe? Eu só faço compras lá, querida. Deixa eu dar uma olhadinha. É verdadeira? É verdadeira? Posso dar uma olhadinha? Ah, querida, dá uma olhadinha, que linda. Com licença, tá? Toda. Made in China, bem. Dá licença, tá? Dá licença. Tá bom já, Luiz. Tá bom já, tá bom. Vamos descansar, senão daqui a pouco tem que... Boa noite, gente. Estamos no segundo capítulo da nossa série, Armadilha da Comparação. E quem esteve aqui no primeiro capítulo, que foi as 2 semanas atrás, talvez vocês se lembrem, que o bottom line, a coisa principal que a gente falou aqui semana retrasada, foi que não há benefício nas comparações. O que a gente quer dizer com isso? É que sempre que você começar a olhar para os lados, sempre que você começar a querer se comparar com seus amigos, com as pessoas que convivem com você, com seus familiares, comparar com o que eles têm ou com o que eles são, sempre você vai ter prejuízo, sempre. Por isso a gente chama de armadilha da comparação.
E por isso que a gente diz que não há benefício nenhum nisso. Por quê? Porque quando você olha para alguém que tem mais do que você, o que acontece com você? Você tem inveja. Você deseja ter aquilo que aquela pessoa tem. Então isso já não é bom. Você olha para quem tem mais, você inveja, você quer ter aquilo que a pessoa tem. Quando você olha para alguém que tem menos do que você se sente superior. Fala assim, não, estou melhor, meu carro é melhor, meu relógio é melhor, minha esposa é mais bonita, meu filho está numa escola melhor, você se sente superior. Então, qualquer dos dois lados não há nenhum benefício nas comparações. E eu disse também aqui semana retrasada que algumas pessoas não contentes com ter mais do que os outros, elas querem ter mais do que todo mundo. Elas querem ser riquíssimas, lindíssimas, perfeitíssimas, tudoíssimas. E eu disse que isso também, Salomão, foi o trecho que a gente leu aqui semana passada na Bíblia, Salomão fala assim, isso é uma perda de tempo. Você querer ter tudo, querer ter o melhor, trabalhar que nem um louco para ter as coisas mais do que todo mundo, é perder tempo. Salomão fala, é como correr atrás do vento. Você nunca vai conseguir, você nunca vai pegar. Porque sempre você vai querer mais e mais e mais. Não tem um lugar que você chega que você fala assim, estou feliz, agora cheguei, estou contente, agora eu tenho tudo o que eu quero. Esse lugar, sinto dizer para vocês, talvez nem todos soubessem, não existe esse lugar. Basta você olhar para as pessoas que você admira, que você acha que elas, aquele ali sim está feliz. Você olha para ela e se você investigar a vida daquela pessoa, você vai saber que ela está tão insatisfeita quanto você. Por quê? Porque ela tem outras referências. Você usa ela como referência para você, mas ela tem outras referências, pessoas que têm um barco que ela não consegue ter. Pessoas que viajam para a Europa tantas vezes, não sei o quê, e ela não consegue viajar. Então isso não tem fim. Por isso é uma armadilha quando você começa a se comparar com as outras pessoas. Bom, nós deixamos vocês aqui a semana retrasada com uma pergunta, provavelmente ninguém se lembra, a gente vai colocar ali para você a pergunta. Quem ou o que eu vou usar como referência para saber se eu estou bem? Essa é uma excelente pergunta. Quem ou o que eu vou usar para eu saber se eu estou legal? Se o que eu tenho é legal? Se quem eu sou é legal? Quem que eu vou usar como referência? Nós já estamos começando a entender que olhar para o lado talvez não seja o ideal, porque não há benefício nisso. Então, quem diz para você que você está bem? Quem fala alguma coisa para você que você se sente bem? Eu sei que, para alguns assuntos específicos e passageiros, às vezes, para você pode ser uma pessoa da sua família. Quem sabe, se o seu marido fala para você que você está linda, pronto, você ganhou a semana, você já se sente bem naquele momento e talvez aquela semana, ou talvez aqueles 2 próximos dias. Mas é passageiro também. Às vezes um pai, quando fala com o filho, puxa filho, parabéns, você é muito inteligente. Isso traz para a pessoa uma sensação muito boa, mas também é por um período e é passageiro. Talvez alguém que tem um seu concorrente na empresa, o cara vê que você está fazendo sucesso, o cara fala, puxa, parabéns, sua empresa está indo bem. E isso te dá uma sensação boa, mas também é passageiro. Quem que você vai usar permanentemente para dizer para você que você está bem ou que o que você tem é suficiente? Quem que vai falar isso para você? Essa é a grande pergunta que nós deixamos para você e essa é a grande pergunta que a Bíblia vai responder hoje para nós. Quem que a gente usa como referência? Quem que é o espelho para você saber se você está bem, se o que você tem é suficiente? Quem que é o espelho para você? Bom, nós sabemos que todos nós, eu, você, as pessoas que não estão aqui hoje, todos nós temos uma voz interior que fica sempre desejando algo mais, sempre, todos nós, eu sou assim, vocês provavelmente sejam assim também. Uma voz interior que fica falando assim, puxa, eu queria ser mais bonito, queria ser mais amado, queria ser como fulano, queria ter o que fulano tem. É uma voz lá dentro da nossa cabeça. Tenho certeza que vocês são assim também, como eu sou. Tem uma voz dentro da gente que fica provocando a gente a ser melhor, a ter mais, a querer mais, a desejar mais. A grande notícia é que a Bíblia responde com clareza essa pergunta para nós. Vocês vão ver a passagem que nós vamos ler hoje, que é lá no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma fantástica, uma coisa que vai deixar a gente
tranquilo em relação a isso, a saber a quem a gente deve ouvir para que essa voz se cale, né? Essa voz que fica falando, cobrando a gente o tempo inteiro de ser melhor, de ter mais, de correr atrás mais das coisas, de conquistar mais, para a gente acalmar essa voz. Então, se por acaso você trouxe a sua Bíblia, ou talvez não por acaso, porque você está na igreja, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Abre lá no livro de Gálatas, e no capítulo 4, então enquanto você procura aí, eu vou dizer algumas coisas para vocês que, no contexto aqui de Paulo falando aos Gálatas, isso aqui ele escreveu 20 anos, provavelmente aproximadamente 20 anos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo é um sujeito que fala para a gente, num outro versículo, não esse que a gente vai ler, Paulo fala o seguinte: nós temos em nós uma natureza que precisa ser domada. Paulo usa essa palavra, domada. Ele fala assim, eu esmurro às vezes a minha carne para não agir segundo a minha natureza. Paulo fala desse jeito. Quer dizer, eu e você temos coisas instintivas dentro da gente que nós precisamos aprender a domar, controlar. Você não tenha dúvida disso, por mais que você ouça, você precisa ser você mesmo, não sei o quê, agir segundo a natureza. Mentira, nós fizemos uma pregação aqui inteira sobre isso. Se todo mundo agisse como a natureza, pelo instinto, a gente ficava se matando aí como era antigamente. Ficava se matando na rua. Primeira briga de trânsito, você pulava em cima do cara e você queria matar. Essa é a nossa natureza. Nossa natureza é má. Então, algumas coisas em nós precisamos aprender a domar, a controlar. E Paulo fala isso com muita clareza. Ele fala assim, eu preciso, às vezes, esmurrar o meu corpo porque ele não age daquele jeito. Então, nós vamos aprender, se Deus assim o permitir, nessa noite, a quem que nós vamos ouvir para nos fazermos sentir bem e como que a gente doma essa nossa natureza rebelde. Então, se você trouxe sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4, o primeiro versículo já dá uma mensagem inteira, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Versículo 4 diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, quer dizer, quando chegou o tempo apropriado, o tempo certo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Nós vamos fazer uma pausa aqui, como eu disse, só esse versículo aqui já dá uma mensagem completa. Quando ele fala assim, que nós somos nascidos debaixo da lei, em parte, Paulo está querendo dizer que nós nascemos, Jesus nasceu e nós todos nascemos sob a lei de Moisés, sobre os 10 mandamentos, sobre essas leis. Isso é em parte, mas em outra parte, Paulo está querendo dizer o seguinte, que dentro de nós, lá no fundo, no nosso íntimo, no coração, na mente, num cromossomo, no DNA, no nosso íntimo, estão registradas as leis de Deus. Olha que interessante isso. Dentro de você, você tem as leis de Deus, do que é certo, do que é errado, do que você deveria fazer, o que você não deveria fazer. Então, se a gente conseguisse resgatar isso, a gente não precisava de ninguém falando nada para a gente, porque lá no nosso íntimo, nós temos as leis de Deus. Você quer uma prova muito simples disso? Você imagina o assassino mais cruel que você já viu no Jornal Nacional, nas revistas, sei lá, o pior de todos os bandidos que você já ouviu falar, o estuprador, ladrão, assassino, frio, calculista, já matou não sei quantas pessoas. Imagina esse cara, você vai lá numa penitenciária onde ele está enclausurado, tira esse cara, e vocês já ouviram falar num aparelho que chama polígrafo, que é mais conhecido como detector de mentiras. Vocês já ouviram falar nisso? O que é o detector de mentiras? Consta de um analisador, um profissional que vai analisar, e transmissores, sensores que são colocados no corpo da pessoa. Então você pega esse sujeito, o pior de todos, o cara mais frio, o cara mais violento, etc. Você coloca sensores no pulso, para ver a pressão, no batimento cardíaco, na perna, você enche o cara de sensores. Esse cara frio, esse cara que já matou tanto, que parece que não está nada com, não tem mais pudor nenhum, esse sujeito, diante da verdade, ele reage, o corpo dele reage. É isso que é o detector de mentira. A partir de uma exposição de algumas frases, não sei o que, você fez isso, ele fala, não, isso eu não fiz.
mas lá dentro do corpo dele há uma reação que é detectada nesses sensores. Quer dizer, um cara frio, calculista, assassino e tal, ele treme por dentro com uma mentirinha. Olha que loucura. Poxa, mas depois de fazer tanta coisa, o cara ainda tem esse pudor lá? Tem, porque essas são as leis de Deus que estão registradas no nosso íntimo. Talvez um dia a ciência consiga chegar em algum lugar que eu falo, puxa, ó, aqui estão as leis de Deus, não sei. Isso já é especulação. Mas dentro de nós carregamos as leis de Deus dentro de nós. E você sabe isso também, com você mesmo, porque você às vezes faz algumas coisas que você sabe que estão erradas. Você sabe que não são legais, mas ainda assim você faz. E às vezes depois você se arrepende. Eu falei aqui na semana retrasada, eu dei um exemplo da inveja. Mas vamos supor, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você é casado, você tem seu marido, mas você tem lá uma vidinha simples, você admira um outro casal. Pô, o casal parece perfeito, eles têm um carro perfeito, são todos bonitos, ganham bem, vivem numa casa boa, e você fica com aquela invejinha, né? E um dia uma amiga sua liga para você e fala o seguinte, menina, você não sabe o que aconteceu, o fulano e a ciclana estão se separando. Você fala assim, yes! Você fala, você lamenta no telefone, mas no fundo você fica feliz. Finalmente, pelo menos alguma coisa deu errado na vida deles. Não é só comigo que dá errado. Essa sensação é feia. É feia. Se você, a hora que você para refletir, fala, nossa, o que eu estou desejando mal, que os dois se separem, isso é horrível. Mas você sente, e às vezes depois você se culpa. E sabe como que normalmente, isso é muito importante, gente, sabe que como normalmente a gente se acalma em relação a esse tipo de coisa que nós pensamos ou agimos às vezes? A gente busca conforto olhando para o lado. Vou explicar. Você olha para o outro e fala assim, tudo bem, eu sou ruinzinho, mas aquele ali é pior. Aí você se sente melhor. Não é assim? Não, é feio, mas olha o que o outro faz. É pior do que eu estou fazendo. Então eu ainda estou bem com Deus, ou sei lá, com a natureza, ou com a família. Você olha para o lado. Você se alivia se comparando com o outro, porque tem gente que é pior do que você, então você se alivia. Quer dizer, você passa a buscar todas as respostas fora, comparando, olhando para os lados. E sabe que eu já falei aqui no primeiro capítulo? Quando você olha para uma pessoa que você admira, você acha que você vai ficar satisfeito a hora que você tiver o que a pessoa tem? Não vai, sabe por quê? Porque se você tivesse pontinhos, aquilo que a pessoa tem, ainda assim você estaria insatisfeito. Se você tivesse, imagina, o que é que você olha para o seu amigo, seu vizinho, seu irmão, seu tio, seu companheiro de trabalho, o que você olha para ele que você deseja loucamente? Você fala, puxa, aquele Camaro, o dia que eu tiver aquele Camaro, tá bom, sabe o que eu vou te falar? Escreve Camaro ali. Se você tivesse um Camaro, ainda assim você estaria insatisfeito. Isso você pode transferir para tudo. A casa dos seus sonhos, a esposa dos seus sonhos, sei lá. Seja o que for, você pode transferir para tudo. Se você tivesse aquilo que é a razão de você achar que mudaria a sua vida, não vai mudar, você ainda continuaria insatisfeito. Sabe por quê? Porque se perguntar para o cara que tem um Camaro, você está satisfeito? Você tem um Camaro. Você tem tudo o que eu queria ter. Você está satisfeito? O cara fala, cara, eu tenho um Camaro. Meu amigo tem um Camaro, um Porsche, não sei o quê. O cara está triste, ele está deprimido. Ele tem um Camaro e está deprimido. Então não adianta, não se chega a lugar nenhum. Mas você sabe por que é assim? Você sabe por que a gente tem esse conflito, essa briga interna contra a natureza, contra o que está lá dentro, as leis de Deus que estão lá dentro? Você sabe por que isso acontece com você e comigo? Porque num determinado momento da história do universo, quebrou-se o relacionamento entre Criador e criatura. Rompeu-se esse relacionamento. Num determinado momento, houve uma separação. Uma barreira foi colocada entre o Criador e a criatura. Entre nós e Deus. Num certo momento aconteceu isso.
E isso fez com que gerasse toda essa confusão dentro de nós. Fez com que a gente tivesse esses desejos que às vezes não são nem nossos. Às vezes são desejos transferidos de outra pessoa. Você quer ter o que aquela pessoa sonha em ter. Você vê uma pessoa sonhando, pô, eu quero sonhar mesmo o sonho dela. A gente transfere tudo. Tudo isso é porque num determinado momento foi rompido esse relacionamento. E isso gerou em nós essa insegurança. Esse rompimento gerou em nós essa insegurança e faz com que nós olhemos para os lados, para tirar as nossas conclusões. Mas Paulo diz o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, no tempo certo, na hora apropriada, Deus enviou Jesus a fim de redimir o que estavam sob a lei. Naquele momento, num determinado momento, quando Deus achou que era o tempo certo, perfeito para a humanidade, Ele enviou Jesus para redimir todos nós, todos aqueles que estavam vivendo sob a lei, para libertar-nos de todas essas coisas que acontecem com a gente. Para redimir é libertar, remir, resgatar, é isso que Jesus veio fazer. Para quê? Com um propósito fantástico, maravilhoso, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, aquele relacionamento quebrado entre o Criador e a criatura, Deus interferiu e mandou Jesus para que não só esse relacionamento fosse reatado, mas mais do que isso, para que eu e você fôssemos conhecidos ou considerados filhos de Deus pelo Criador. Olha que maravilha! E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Recentemente eu fiz uma pregação usando esse versículo, eu fiz essa explicação. Esse Abba, eles deixaram na nossa Bíblia, assim, porque não existe no grego uma palavra que traduza isso. Então esse Abba é em aramaico, é no original que se falava na época de Paulo aqui. Deixou-se em aramaico esse Abba aqui, mas isso aqui, para nós, para a gente poder entender o que é esse Abba, é mais do que pai, é papaizinho, é aquele jeito carinhoso que um filhinho chama o pai. Paulo está falando aqui que foi isso que Deus quis fazer através de Jesus Cristo, para mim e para você. Não só reatar isso o que tinha sido rompido entre Criador e criatura, mas mais do que isso, que você fosse recebido na família de Deus, como filhinho querido de Deus, ao ponto de você poder olhar para Deus, o Criador do universo, e falar assim: papai, está doendo, está ruim, está difícil, nesse grau de intimidade. Como seria se eu e você olhássemos para essas palavras e isso deixasse de ser umas palavras no telão ou na sua Bíblia, e isso se transformasse em vida para mim e para você? Como seria se isso aqui penetrasse no seu coração, na sua mente, e virasse vida, virasse realidade para você, essa verdade contida nesse versículo? Como seria? A primeira pergunta que eu faria para vocês, se isso acontecesse com cada um de nós, é a seguinte: com quem um pai perfeito compara o seu filho? Vamos pensar em nós humanos, não eu, tira eu dessa jogada porque eu não sou um pai perfeito, mas quem é um pai perfeito? Com quem que um pai perfeito compara o seu filho? Vocês podem me responder, com quem que um pai perfeito compara o seu filho? Com ninguém. Um pai perfeito. Se você vê um pai comparando o filho com o filho do outro, o problema não está no filho do outro, está no pai, né? Um pai perfeito não compara com ninguém. Você já viu? Você chega lá no hospital, acabou de nascer o nenenzinho, aquela cara de joelho, o cara olha para aquele joelho e fala: mas é o neném mais lindo do mundo. Eu nunca vi um pai, por imperfeito que sejamos, falar assim: nossa, eu queria que ele tivesse a cara do casal, do filho do casal ali, meu vizinho. Nunca vi isso, vocês já viram? Não, nem pegaria bem, né? Seria um grande problema. Mas nós que somos imperfeitos, agindo, você não compara. Um pai perfeito jamais compararia um filho com o filho do outro. Um pai perfeito não faria isso. Então deixa eu
mudar um pouquinho a pergunta para vocês. Com quem o seu Pai Celestial compara você? Com quem? Com quem que o seu Pai Celestial, Deus, compara você? Vocês podem me responder essa pergunta? Com quem seu Pai Celestial compara você? Com o vizinho? Você acha que Deus olha para você assim, olha, estou vendo você e estou vendo o seu vizinho, você precisa dar uma melhorada. Não faz o menor sentido, não é verdade? Quando você pensa, quando você transforma aquelas palavras em vida para você, não faz o menor sentido. Você acha que Deus olha para você e te compara com o seu irmão? Você viu, seu irmão trocou de carro, o que você está esperando? Você acha que Deus faria um absurdo dele? Com quem que seu Pai Celestial compara você? Lá em casa, a gente tem umas brincadeirinhas, como em toda casa, né? Tem uma brincadeirinha que eu fazia muito com a Luísa quando eu era pequenininha, que é assim, ela vinha me pedir qualquer coisa. Quando eu era pequenininha, pai, faz um mamá para mim, não sei o quê. Eu fingia que eu não escutava. Ficava assim. Ela, pai, faz um mamá para mim. Eu olhava para o lado. Aí ela já sabia o que eu queria, ela já vinha rindo, fala, papaizinho querido do meu coração, faz um mamá para mim. Eu falo, agora eu faço. Era uma brincadeira nossa, mas isso mostra para mim e para ela que, puxa vida, nosso relacionamento é naquele nível. Né? Eu exagerava um pouco, papaizinho querido do meu coração, fazia ela falar uma frase meio comprida, mas era uma brincadeira. Mas revela muito sobre o tipo de relacionamento que eu quero ter com a minha filha. E sabe uma outra coisa que acontece? Agora a Luísa cresceu, ela é pré-adolescente, né? Criaram uma outra categoria agora. Ela é pré-adolescente. Sabe o que acontece? Quase todo dia lá em casa, a Luísa está se arrumando para sair para qualquer lugar, para aniversário, ou para a escola, ou sei lá, ela chega, pai, estou bem. E eu olho para ela com a maior sinceridade e falo, você está linda, filha, pronto. Ela ganhou o dia, ela pode ir de casa até na escola ouvindo que ela não está linda, que ela vai continuar se sentindo linda, porque ela está ouvindo de mim aquilo, filha, você está linda. E quando ela não está, e quando alguma coisa não está combinando, eu sou honesto o suficiente para falar, filha, não, troca isso, troca não sei o quê, troca, talvez quando ela crescer mais, ela vai parar com isso, né? Daqui a pouco vai achar que eu não sei nada mais. Mas vou aproveitar esse período que eu ainda posso interferir. Mas olha que interessante, como o que eu digo para minha filha faz toda a diferença no dia dela. Toda a diferença. E eu sou um pai imperfeito. Com quem que Deus compara você? Da onde? Essa é uma grande pergunta. De onde, então, você deveria tirar as suas conclusões sobre si mesmo? Pensa nessa pergunta. De onde? Você, eu, Paulo. De onde você deveria tirar as suas conclusões sobre si mesmo? Comparando com quem está à sua direita? Comparando com o seu irmão, com a pessoa que está sentada aí do seu lado, com o seu marido, com o seu primo, com o seu irmão mais velho, com o seu irmão mais novo, com o cara que trabalha. De onde eu e você deveríamos tirar as conclusões sobre nós mesmos? De onde? Qual seria a diferença na minha e na sua vida se nós nos víssemos através dos olhos de Deus, como Deus nos vê? Que diferença isso faria na minha e na sua vida se nós pudéssemos nos ver como Deus nos vê? Como será que Deus nos vê? Deus olha para a gente e fala assim, filho, eu te amo do jeito que você é. Sabe por quê? Por uma razão simples. Está tudo bem com você, sabe por quê? Porque você é meu. Simples assim. Está tudo bem com você? Porque você é meu, você me pertence, foi eu que te fiz, sou eu que te conheço. Sou eu que conheço o seu íntimo. Eu não me enganei quando eu fiz você. Eu não esqueci quando eu fiz aquilo, eu não me distraí, eu não faço isso, eu não me engano. Está tudo bem com você, porque foi eu que te fiz, você é meu.
Que diferença que isso faria na minha e na sua vida, se nós pudéssemos respirar isso? Não só entender intelectualmente, mas transferir isso para a nossa alma, para o nosso espírito. Puxa vida, eu vou olhar, quando eu quiser saber sobre mim, eu vou olhar o que Deus pensa de mim. Talvez, em muitos casos, Deus vai falar assim: filho, você não está pronto ainda, vamos trabalhar, vamos desenvolver isso aqui. Aqui ainda não está legal, vamos desenvolver, mas você precisa se sentir bem, porque você é meu, foi eu que te fiz, não tem razão para você se sentir mal. Você é meu, eu te amo, eu te fiz com todo carinho, com todo amor, você é meu, você é perfeito porque você é meu. O que isso mudaria na minha e na sua vida? Porque não tem benefício nenhum nas comparações, não existe benefício em você ficar olhando para os lados, você não vai ganhar nada com isso. Então, para onde você olha quando você quiser saber sobre si mesmo? É isso que nós estamos tentando responder hoje. Tire as suas conclusões sobre si mesmo com aquele que te fez, aquele que te amou, aquele que te redimiu. Vocês entenderam? Tire as suas conclusões sobre vocês mesmos com aquele que te fez. Quem sabe mais de você do que alguém que te fez? Aquele que te amou. E aquele que te libertou, que te redimiu. É com ele que nós devíamos tirar nossas conclusões. Deus deve estar falando assim para mim e para você: me ouve, para de ouvir essas vozes que vêm de dentro da sua cabeça ou de fora. Você sabe que às vezes a gente tem, como eu falei agora há pouco, às vezes a gente tem desejos que não são nossos. Olha o grau que chega à loucura. A gente começa a desejar coisa que não é nossa, a gente deseja o que o outro deseja. Porque o fulano quer alguma coisa, ou ser alguma coisa, ou ter alguma coisa, às vezes nós embarcamos no sonho do outro. Deus está falando assim: ei, para com isso, olha para mim, foi eu que te conheço, eu que te fiz. E a mensagem da semana que vem, que vai complementar, que vai fechar essa série, vocês vão ver o que Jesus falou sobre isso e como que Jesus falou, transforma completamente o que você sente sobre você mesmo. Claro, nós estamos falando de autoestima. Até eu acho engraçado, né, quando a gente fala: o fulano tem baixa autoestima. Soa esquisito, mas está certo, né, porque o alto aqui é com U, não é o alto de alto. Mas nós estamos falando sobre a autoestima, sobre você se aceitar, sobre você gostar de si mesmo. É o que disse a música da abertura aqui, aquela musiquinha que toca na rádio que nós escolhemos para abrir o culto. Quem que falou que você é feio? Quem que falou que você não vai conseguir? Quem que falou que você não tem potencial? Quem falou isso para você? Quem? Não foi Deus. Não foi Deus. Alguém falou para você que você não ia conseguir, crescer, que você não ia passar de um certo limite, que você não ia conseguir vencer ali, que você não ia conseguir entrar naquele curso. Alguém falou isso para você. Que não foi Deus, não foi a pessoa que te fez e te criou. Mas esse é o assunto que nós vamos explorar mais na semana que vem. A pergunta hoje é: de quem que você tira essas conclusões sobre si mesmo? Tem que ser naquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te amou, aquele que te redimiu. Ele sabe sobre você. Ele sabe. Então, que tal se a gente começasse, a partir de hoje, a toda manhã, fazer a seguinte oração: Deus, eu até sei que talvez eu não seja tão talentoso quanto fulano, tão bonito quanto ciclano, eu já entendi essa parte. Eu quero fazer a tua vontade para a minha vida. É isso que eu quero, Deus. Eu quero que o Senhor realize a tua vontade. O Senhor que me criou, o Senhor que sabe o que é melhor para mim, não sou eu. Não quero embarcar no sonho de outro, não quero embarcar nos desejos de outros. Eu quero saber o que o Senhor, o meu Pai que me criou, o que o Senhor tem para mim. Que tal se a gente orasse assim todas as manhãs? Que diferença que isso faria nas nossas vidas? Que diferença faria na sua vida se você parasse de ouvir essas vozes laterais e começasse a ouvir a voz vertical? Claro, não estou falando aqui que Deus vai falar com voz audível com você, mas quem já está um pouquinho na caminhada com Deus sabe que Deus fala conosco, através às vezes da palavra, às vezes através
de um amigo, através de um líder, às vezes até através do pastor, Deus fala, já pensou? Isso é que... às vezes. Mas Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Que tal se você passasse a buscar o que Deus tem para cada um de você? Isso não é novidade para ninguém, cada um tem uma única identidade. O que Deus tem para você, Ele não tem nem para o seu marido, é só para você. Então que tal se você parasse de ouvir as vozes laterais e buscasse estar no centro, viver no centro da vontade de Deus, buscando o que Deus planejou para você e para mim, quando Ele te criou. E mais uma vez eu digo, Deus não erra, Ele não se distraiu e passou um pouquinho do ponto, não tem isso, Ele não errou no seu nariz, Ele não errou, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Deus não se engana, Ele te criou do jeito que você é, com uma missão, com um objetivo, com um propósito, que só Ele pode te revelar. Aí sim, você vai viver em paz. Aí sim você vai encontrar aquela paz, porque nós falamos no primeiro capítulo, enquanto você ficar olhando para o lado e corre, tenta isso, loucura, se comparando com o outro, tem uma coisa que você não vai ter, é paz. Enquanto você fizer isso, esquece, você não vai ter paz. A paz você vai conseguir quando você transformar isso que nós estamos falando hoje em vida para você, em realidade para você. Aí você tem paz. Aí você tem paz. Deus te aceita como você é, porque foi Ele que te fez do jeito que você é. E Ele quer que você cresça, que você use tudo que Ele te deu, o potencial máximo. Não é para você ficar, eu sou assim mesmo, vou ficar aqui, não vou me mexer. Claro que não é isso. É o que eu falei, às vezes Deus olha para você e fala, filho, nós vamos trabalhar ainda, tem coisa para você crescer, tem coisa para você desenvolver. Foi eu que te criei, só que eu sei aonde que você vai brilhar, o que eu posso te ajudar, onde que eu posso te ajudar, que você vai florescer, que você vai sair dessa prisão, dessa armadilha que você caiu de ficar olhando para os lados e ficar querendo viver os sonhos de outras pessoas. Às vezes, chega ao absurdo da gente viver os sonhos, os desejos das pessoas que estão na televisão, não é verdade? Às vezes até você vê fulano numa novela, ou ciclano num cinema, você quer ser daquele jeito, você quer usar aquele tipo de roupa, você quer ter aquilo que ele tem. É um absurdo. A gente vai perdendo o rumo, vai ouvindo vozes laterais, vai se perdendo. Que tal, se a partir de hoje, você ouvisse a voz do seu Criador, você tirasse as suas conclusões sobre si mesmo, com aquele que te fez, aquele que te amou, e aquele que te libertou. Você pode continuar olhando às vezes para o lado para se inspirar, puxa vida, tirar inspiração, mas não para invejar, ou para desejar, ou para querer ser daquele jeito. Olha para cima, olha para aquele que te fez do jeito que você é, aquele que deseja que você brilhe, aquele que deseja que você cresça, aquele que deseja que você realize todos os sonhos, que você use o máximo do seu potencial. Fazer o máximo com o que Ele te deu. Então tire suas conclusões a partir da opinião e da voz daquele que te criou. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar fazer isso a partir de hoje? Vamos tentar acordar essa semana e fazer essa oração. Deus, eu não sou perfeito, mas também, agora eu já não sei mais se eu sou perfeito ou se eu não sou, porque eu não estou me comparando com mais ninguém, estou começando a achar que eu sou perfeito. Que tal se você orar e dizer assim, Deus, diante de Ti eu sou perfeito, porque o Senhor que me fez assim. Sou perfeito mesmo, diante de Ti eu sou perfeito. Preciso ser aperfeiçoado? Puxa, me ajuda a me aperfeiçoar. Mas eu quero viver no centro da Tua vontade. Eu garanto para vocês, se você acordar nas suas manhãs e fizer essa oração e passar a pensar e querer viver desse jeito, parar de ficar olhando para os lados, a sua vida vai se transformar radicalmente. Você vai ser outra pessoa. Primeiro, que você vai ter paz. Não vai ficar mais naquela agonia da competição. Primeira coisa. Depois, que você vai fluir, você vai crescer, vai exercer todo o seu potencial, porque é isso que Deus deseja para você e para mim. Amém?
Vamos orar? Paizinho, muitos de nós já sofremos muito, Pai, por causa das comparações. Quem sabe alguns dos meus irmãos que estão aqui nessa noite estão nesse momento sofrendo absurdamente, porque eles não conseguem deixar de se comparar com alguém da família, alguém que mora perto, alguém que trabalha junto. Pessoas que talvez não consigam ter paz, porque elas desejariam ser outras pessoas que elas não são. Queriam ser mais bonitas, queriam ser mais ricas, mais altas, mais baixas, cabelo enrolado, cabelo liso. Coisas simples, Deus, mas que ferem as pessoas, porque nós nos deixamos tropeçar e cair na armadilha da comparação, Deus. Mas, em nome de Jesus, Pai, diante da revelação da Tua Palavra nos nossos corações, Deus, diante dessa verdade, de saber que foi o Senhor que nos fez, o Senhor nos amou, o Senhor nos criou do jeito que somos, Deus, e é assim que o Senhor nos ama, diante dessa verdade, Pai, que isso nos impulsione a viver de uma forma diferente de hoje em diante, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós paremos totalmente de ficar nos comparando com as pessoas que estão ao nosso lado, Pai, e nos aceitemos como somos, porque fomos criados pelo perfeito Pai, aquele que criou o universo, o Pai celestial, aquele que nos amou, aquele que nos libertou. Foi Deus que nos fez como nós somos. Então, que nós recebamos isso, Pai, e estejamos prontos para nos desenvolver, crescer a partir disso, de quem o Senhor nos fez e com o propósito que o Senhor colocou para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor Deus, a perceber e descobrir a Tua vontade para cada um de nós, Pai. Por favor, toca a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, talvez até através do site, mas em nome de Jesus, toca essas vidas, Senhor Deus, e ajude-os, Pai, a permanecer firme nessa convicção de que o referencial para nós é o nosso Pai, aquele que nos criou. É Ele que vai nos fazer nos sentir melhor. Então, que nós tenhamos também a disciplina de buscar isso em Ti, Senhor Deus, de orar, quem sabe todas as manhãs ou todas as noites, buscando a Tua vontade para as nossas vidas, porque isso é que é o perfeito para cada um de nós, Pai. Então, abençoa cada um dos meus irmãos, cada um dos nossos amigos que estão aqui nessa noite, Pai, e que essa semana já comece diferente, Deus, que nós já comecemos a segunda-feira, amanhã, de uma forma diferente, nos aceitando melhor como o Senhor nos criou e com o desejo de nos desenvolver no caminho da Tua vontade. É essa a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma excelente semana para todos. Se eu puder aconselhar, não percam a mensagem da semana que vem, que eu acho que vai chacoalhar o que ainda não foi chacoalhado. Amém?